Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Boa Vontade Entrevista. Desde já, o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje o nosso convidado é o professor Sérgio Bessermann, coordenador estratégico do Climate Reality Project Brasil, professor do Departamento de Economia da PUC-Rio, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigado por mais uma vez atender a equipe da Boa Vontade TV, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço. Professor, nós temos dados que são bem preocupantes e uma razão, inclusive, de convidá-lo mais uma vez para tratar sobre essa temática aqui no programa Boa Vontade Entrevista. Nós temos uma realidade preocupante no que se refere à mudança acelerada do clima, muitas partes do mundo sofrendo com ondas de calor. Recordo-me que em outras oportunidades o senhor esteve aqui falando sobre as projeções, os estudos, o que a ciência já entende dos possíveis riscos que nós tínhamos num determinado número de anos. Para que a gente possa entender, localizar a nossa audiência nesse momento, o que está acontecendo com essas ondas de calor no mundo? Nos últimos 3 anos, ondas de calor fortíssimas e, na verdade, não previstas para agora. Inclusive porque foram 3 anos seguidos de Laninha, quando as águas do Pacífico ficam mais feias. Mas mesmo assim, a costa leste dos Estados Unidos, a Europa, a Índia, a China, sofreram de ondas de calor recordes, nunca havia acontecido nada parecido. Isso não é um erro da ciência. A ciência é obrigatoriamente conservadora, ela só pode colocar nos relatórios do IPCC e outros aquilo que foi objeto de pesquisa científica. Mas, de qualquer maneira, surpreendeu a todos nós durante a Laninha. E agora, de 3 meses para cá, chegaram as notícias de que teremos um El Niño, depois que é provável que seja um El Niño forte. O El Niño esquenta as águas do Oceano Pacífico. É o maior fenômeno climático do planeta. E até pode haver um super El Niño, e estamos num contexto de o Oceano Atlântico do Norte, o Atlântico no Norte, nunca esteve tão quente nos últimos 100 mil anos, de modo que aqui para o Hemisfério Sul vamos, a partir do segundo semestre, começar a sentir os efeitos do El Niño em pouco tempo. Estamos todos muito preocupados com a possibilidade ou de efeitos do aquecimento global terem sido mascarados pelo Laninha, ou de algo estar acontecendo. É um sistema muito complexo nos oceanos, e nós já estarmos começando a observar rupturas no sistema climático do planeta e assim por diante. Medidas de proteção aos mais vulneráveis e de adaptação são extremamente necessárias. No nosso caso, temos um pouquinho mais de tempo para tentar nos preparar para o verão que vem aí. Professor, as conferências climáticas internacionais, o senhor falava do IPCC, da ONU, os debates que acontecem na COP, as metas que foram traçadas, elas tentaram traçar, claro, colocar objetivos mais sérios, mais rápidos, para tentar diminuir um pouco mais, dirimir esses impactos climáticos. Hoje, dentro do que a ciência tem como dados de entendimento do que está acontecendo no mundo, nós conseguiremos não ultrapassar esse 1,5 graus ou pela possibilidade de um El Niño mais forte do que imaginado, essa temperatura média global ela vai ser ultrapassada? Alan, 2 pontos. Primeiro, sim, certamente, se não for agora, nos próximos anos, nós vamos bater 1,5, e é quase que certo que esse ano. Mas isso não é ainda que a gente entrou na temperatura média do planeta em 1,5. É como se fosse uma febre. A gente foi para 40 graus, mas depois volta. O planeta vai caminhando para que a temperatura média dele seja 1,5 ou mais. É como se nós fôssemos indo para uma situação de 39 graus, 40 graus como temperatura média. É gravíssimo. Então, essa é a primeira questão. A segunda infelizmente, a humanidade, a civilização, ainda não conseguiu entrar num ritmo de mudança que nos dê um mínimo de segurança que o objetivo de não ultrapassar
C até 2100, final do século, seja obtido. Há 30 anos já, desde a Rio 92, foi decidido e ratificado pelos chefes de Estado que passar de 2 graus, esse é o Acordo de Paris, em 2015 também, depois é que a ciência concluiu que era 1,5, e aí sempre a gente diz, tentando 1,5. Mas, infelizmente, nesses 30 anos, quando o princípio da precaução, ou seja, toma cuidado, mesmo sem saber, atravessar a rua, 2 da manhã, olha para ver se vem carro. A chance é pequena, mas olha porque é perigoso. Tem 30 anos já, e metade dos gases de efeito estufa da atmosfera foram emitidos nesses 30 anos. Então, infelizmente, nós ainda não conseguimos entrar numa rota para atingir a meta, que é indispensável, é quase imperativo. É muito ruim quando, frente à pergunta que você fez, Alain, a gente diz assim, nós estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo outro. Sim, estamos fazendo muitas coisas, mas todos nós temos que acordar para um momento gravíssimo, os tomadores de decisão, os governos, as empresas, acabou a brincadeira. Então, temos chance de 1,5? Muito difícil. Temos chance de 2? Temos, mas é preciso começar a correr mais do que o leão. Professor, para que a nossa audiência possa entender como que a velocidade dos fatos, isso que tem causado uma impressão até muito maior, eu me refiro a um conhecimento geral, porque há poucas semanas atrás nós víamos ondas de calor no centro-sul americano, no México, ondas de calor na Índia e algumas regiões da Europa, mas a cada dia novas informações vêm chegando. China com ondas extremas de calor e com chuvas torrenciais, tempestades. Você tem o Japão também batendo temperaturas que não se imagina para uma região como o Japão, talvez para uma área tropical como o Brasil, algumas regiões do Brasil. Como que a gente pode entender o nível de emergência climática que nós estamos vivendo hoje no mundo, porque são dados que a gente não imaginaria pouco tempo atrás acontecendo numa velocidade tão grande? Alain, é muito difícil de responder pelo seguinte, o sistema Terra e o sistema climático da Terra é extremamente complexo. Ao mesmo tempo, nós, a humanidade, cometemos a bobagem de a gente gastou muito dinheiro nas últimas décadas em coisas, em armas, e pouco em pesquisa, e menos, bem menos, aumentou muito, mas bem menos do que deveríamos em pesquisa. E, de outro lado, os dados do passado, a série histórica dos últimos 50 anos, dos últimos 30 anos, mesmo dos últimos 10 anos, elas têm um significado pouco robusto, porque justamente nós estamos, não é só esquentando o planeta, a gente prefere usar a expressão mudanças do clima. Havia um clima nesse sistema todo muito complexo, que depende das correntes oceânicas, jatos de vento passam por cima dos Estados Unidos inteiro, da floresta amazônica, do Polo Norte, depende de um encontro de uma variedade de fatores enorme. De qualquer maneira, já é extremamente grave. Olha aí, pessoal, nem esquentamos 1,5 como temperatura média, e olha o que acontece. Imagina com 1,5, imagina com 2. É um super aviso dramático, porque já muitas vidas se perderam. A outra possibilidade, e essa muito mais grave, é que a gente já esteja entrando em um início de ruptura de alguns dos grandes processos que regulam o clima no planeta, muito especialmente os oceanos. Mas não dá para fazer nenhuma afirmação nesse sentido antes que pesquisas científicas, com metodologia científica, seja feita. Professor, para que a nossa audiência possa entender, o senhor mencionou essa questão de processos de alta complexidade que regem, digamos assim, esse bom equilíbrio do meio ambiente. Quais são esses grandes processos que nós devemos observar cientificamente para saber o que está acontecendo? Há vários, mas 5 deles têm o que a gente chama de um ponto de inflexão. Usa-se muito em inglês tipping point. Esses 5 pontos de inflexão são os jatos de vento, como se fossem muitos rios Amazonas,
que estão sempre passando de oeste para leste nos Estados Unidos, seguram o frio do Polo Norte, junto com uma zona de baixa pressão, vórtice polar, mas não deixa passar. Vê que agora Houston congelou. Nunca tinha acontecido. Os jatos de vento estão mais fracos e o frio conseguiu passar. Jatos de vento, o solo congelado da Sibéria, que tem muito CO2, dióxido de carbono, muito metano, os gases que esquentam o planeta, 5 vezes mais que tudo que a gente produziu desde a Revolução, emitiu desde a Revolução Industrial, e estão esquentando, estão liberando. Quanto? Não sabemos. Segundo. O terceiro ponto de inflexão são os mantos de gelo da Groenlândia e do Polo Sul, que nós não sabemos exatamente. Um dos grandes cientistas foi entrevistado por você, Alan Jefferson Simões, um herói da ciência do Brasil, está estudando exatamente esse fenômeno. Que processos se dão? Porque se houver mais do que as séries históricas indicam, e a gente incluir colapso de mantos de gelo, até de plataformas de gelo da Groenlândia, principalmente da Antártica, aí a elevação do nível do mar será muito, muito maior. Esse é o terceiro ponto de inflexão. O quarto é nosso, que é a Amazônia. Nós já desmatamos 18%, se desmatarmos um pouco mais. O professor Carlos Nobre, que também foi entrevistado por você, Alan, estima em 23%, ou seja, estamos ali, tem que parar. Mas pode ser um pouco mais, pode ser 25%, 27%. O Carlos Nobre não vai dizer, nenhum cientista vai dizer com absoluta precisão, isso não precisa. Mas a partir desse ponto, a Amazônia se desmata sozinha e se transforma, primeiro, numa savana pobre, daqui a 2, 3 mil anos é um cerrado rico, mas, de qualquer maneira, o estoque de carbono que vai para a atmosfera é gigante, mesmo que o desmatamento seja zero. E aí o Brasil, por exemplo, muda, porque metade da água do sul e do sudeste vem da Amazônia. Entra pelo Oceano Atlântico, vai por evapotranspiração, aumenta a umidade com a floresta, bate nos Andes, escorrega e desliza. O agronegócio do Brasil teria um problema impossível de resolver. Então, esse é o quarto ponto de inflexão. O quinto ponto de inflexão, as grandes correntes oceânicas, que é exatamente o que nós estávamos conversando no início, que os oceanos regulam o clima do planeta e há correntes oceânicas que, no nosso horizonte de tempo, séculos, milênios, são estáveis. Mas há muitos fatores afetando. Por exemplo, o degelo da Groenlândia é água doce, gelo. Ela é mais densa do que água salgada, todos sabemos. É só mergulhar na Lagoa de Araruama ou no Mar Morto, depende. O Mar Morto é mais histórico, mas a Lagoa de Araruama é mais bonita. Essa água mais densa pega a corrente do Golfo e vira ela para baixo. Isso já aconteceu muitas vezes na história do clima do planeta, antes da própria humanidade. Se alguém pegar um mapa ou um globo terrestre, vai ver que a Europa está na mesma latitude do norte do Canadá. Ela devia ser toda congelada. Só não é por causa da corrente do Golfo, que leva calor. Se ela inverter, a Europa congela. E muito recentemente, acredito que na televisão, pela primeira vez, alguém vai estar falando disso, traz um paper, um estudo na Nature Science Proceedings, Pelé, Zico, Messi. Nem botei o Maradona. Esse estudo foi feito pela primeira vez no Polo Sul, na Antártida, que também, ao descongelar, a água doce é mais densa do que a água salgada. E os resultados foram terríveis. Praticamente significam, eles dão a entender que é muito provável que a grande corrente oceânica e o sistema de correntes do oceano se altere. Esse paper foi publicado sem nenhuma relação com o que está acontecendo, mas pode ser, uma mera suposição, que seja esse e outros fatores nos oceanos que ajudem a entender um pouco o que está acontecendo agora.
Professor, o senhor falava sobre um paper publicado, recentemente foi reverberado em todo o mundo, muito publicado, republicado, noticiado pela mídia, um estudo fazendo exatamente uma correlação de períodos de calor intenso na Europa e projeta-se ali cerca de quase 62 mil pessoas tenham perdido a vida por causa disso somente no ano passado de 2022. Como nós estamos falando aqui de um momento, como o senhor disse, grave de todo esse evento climático extremo que estamos vivendo no mundo, para os próximos anos, dentro do que nós já entendemos como real pela ciência, do que a ciência entende do que pode acontecer com o potencial, esses números podem se tornar mais graves e demandam uma atenção muito maior e muito mais do que atenção, mas uma ação mais incisiva por parte de populações e governos para tentar diminuir isso? Imediatamente, para o próximo verão. Não quer dizer que os anos seguintes serão igualmente ruins. Estamos no contexto de um El Niño e quase certamente um El Niño forte. Pode ser que venha, e tomara que venha, tempos melhores, 3, 4, 5, 6 anos sem tanto desastre e tal. Mas não é o mais provável, não é necessariamente uma escada que a gente vai subindo, mas é um aviso. Quando vier, vem mais grave ainda, mais grave ainda. Agora, isso implica em duas coisas. Primeiro, no tempo mais longo, pelo amor de Deus, é preciso iniciar de fato a transição para o baixo carbono. Nós estamos gastando quase $1 trilhão no mundo, quase para subsidiar os combustíveis fósseis, distorcer o mercado, apoiando com dinheiro meu, do telespectador e seu, Alain. No Brasil é menos, mas também tem subsídio aos fósseis. 100 milhões por ano, mais ou menos. Vai esquentar mais o planeta. E além de eliminar esses subsídios, tem que parar. Não tem mais petróleo e carvão. O que tem está bom, já dá por um bom tempo, usa e correr com a transição. Hoje não é só energia. No caso do Brasil, a providência é desmatamento. Diminuir, de chegar ao desmatamento zero. Depois, a produção agrícola do cerrado, o uso do solo, utilizar técnicas mais científicas, mais produtivas, com mais biotecnologia e menos química, porque é a nossa segunda fonte de emissões. Mas no mundo é principalmente energia. No Brasil, transportes urbanos também tem que mudar, ônibus tem que ser elétrico, transporte coletivo, etc. Esse no prazo maior. No prazo curto, nós temos que nos preparar para proteger os vulneráveis. No caso do calor, os idosos, especialmente, e aqueles territórios onde faz muito calor. Os idosos, com o tempo, perdem a sensibilidade, ou um pouco da sensibilidade, ou muita da sensibilidade. Eu perdi muito, por exemplo. A desidratação. A gente fica desidratado sem sentir sede, sem sentir muita sede. É preciso avisar, campanhas de publicidade na televisão, nas redes sociais, e solidariedade das pessoas, mas todos nós vamos precisar disso. O Rio de Janeiro, por exemplo, é a cidade com a maior proporção de idosos, a capital, com a maior proporção de idosos do Brasil, muitos morando sozinhos. Então, precisa atenção para isso. E agora nós temos, tomara que não, o clima pode mudar, o tempo, as coisas... Mas nós temos a chance de ter um verão, como você bem descreveu, está acontecendo no hemisfério norte, muito complicado. E isso nós temos alguns meses pela frente para nos prepararmos adequadamente. Professor, eu lhe pergunto uma coisa. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro uma série de temperaturas até bem expressivas. E eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, porque se no extremo norte, que são regiões mais frias, estamos com essas ondas de calor tão intensas, aproximando-se muito da realidade, por exemplo, aqui de regiões do Brasil, para regiões que já são comumente quentes, o que nós podemos esperar desse período de verão? Um risco de temperaturas acima do que nós estamos habituados, exigindo cuidados, solidariedade, medidas de políticas públicas de saúde e outros. Não dá para garantir, e isso é bom. Tomara que a gente dê sorte, tomara que
não haja nada disso que estamos falando. Pode acontecer, mas isso não impede que seja obrigatório que ele se prepare pelo contrário. Então, o outro lado da moeda, como você perguntou, é que há esse risco de fato. No passado, a gente estudava doenças de calor muito alto, doenças ligadas às mudanças do clima, muito focados em inundações, leptospirose, necessidade de vacina contra tétano, amarela, doenças de vetor, mosquito, o Aedes aegypti, especialmente, porque com muita chuva aumenta muito dengue, zika, chikungunya. Mas hoje sabemos também que picos de calor fortemente correlacionados a infartos, AVCs e acidentes vasculares cerebrais e até violência. As pessoas perdem um pouco da capacidade de controlar o impulso. Então, em alguns territórios, podem ser territórios maiores, pode ser, por exemplo, dentro do Rio de Janeiro, Bangu, Realengo, Pedra de Guaratiba, as estações que sempre dão. Ali o cuidado tem que ser... o cuidado é clínica de família. O cuidado é esse. Preparada para receber, com protocolos. Há países que estão, inclusive, criando o que eles chamam de unidades de resfriamento, quer dizer, locais onde mantém o ar-condicionado baixinho, não é nem muito frio e tal, e permitem que os mais vulneráveis desses territórios vão para lá dormir, porque torna-se impossível. Nós vamos ter isso? Tomara que não, ninguém pode dizer. A diferença entre tempo e clima é clima. Bolsa de valores daqui a... Qual a tendência da Bolsa de Valores do país tal, que está crescendo tanto? Uma beleza, daqui a 5 anos. Meteorologia é outra coisa. Como é que vai estar? Como é que eu ganho ou não perco dinheiro hoje à tarde na Bolsa de Valores? Então, são muitos fatores. Não dá para garantir, as coisas podem mudar. Tomara que a gente dê sorte. Mas, como você notou, o que nós estamos observando no mundo inteiro é que estamos diante de uma situação que não conhecemos e perigosa. Professor, dentro de todo o conhecimento que nós temos, naturalmente, o senhor falava no início da nossa conversa que a ciência ela não errou, né, nos cálculos que foram feitos. Na verdade, eu peço que o senhor fale um pouco mais sobre isso. Naturalmente, a ação humana acabou acelerando em muitos processos que a ciência veio colocando para uma determinada quantidade de tempo. O que nós estamos experimentando hoje já é plenamente estabelecido pela ciência, que é uma interferência incisiva, constante e repetitiva do ser humano no meio ambiente, né? Com toda certeza. E aqui, no caso, a métrica, embora seja uma situação muito complexa, a forma de medir é muito simples. É a quantidade de moléculas de gases de efeito estufa que estão estocadas na atmosfera do planeta. A gente olha para o céu e acha que a atmosfera é enorme. Se o planeta Terra fosse uma maçã, a atmosfera tem a espessura da casca. Rigorosamente. Nós estamos há 2 ou 3 séculos estocando gás, colocando. Eles caem, mas demoram. O CO2, que é o principal deles, na média dos isótopos, 100 anos para decair. O metano é mais rápido, 10 anos. O óxido nitroso é 350. Tal. O estoque. Qual foi o ano recorde que nós mais emitimos moléculas de gases de efeito estufa que esquentam o planeta? Elas seguram o calor dentro do planeta, não deixam escapar para fora, para o espaço, um pedaço do calor. Ainda bem que elas fazem isso, senão o planeta ia ser gelado demais. Mas nós estamos aumentando e estamos esquentando o planeta. Se fosse normal, não estaria havendo nada disso. 2023 foi um recorde. Os últimos 30 anos, justamente os 30 anos em que nós já sabíamos, já tínhamos feito acordo, aqui no Rio de Janeiro, a maior reunião de chefes de Estado de toda a história da humanidade. Não pode passar de 2 graus, eles assinaram e tal. Metade dos gases de efeito estufa foi emitida nos últimos 30 anos. Ou seja, a ganância, o desejo de acumular, crescer, etc., continua a impedir que nós passemos por um outro jeito de produzir, consumir,
distribuir os bens que não provoque esse efeito de aquecimento do planeta. Isso está sendo demonstrado agora, porque nós já aumentamos a temperatura média do planeta, e a média. E aí é a pergunta anterior, ou nós já estamos tendo sinais do que, pequenos sinais, ponta do iceberg, do que virá se a gente continuar indo a 1,5, 1,6, 1,7, cada 0,1 é importante. Chegar até 2, e passar de 2. A velocidade do carro hoje é de 460 km por hora. Se todo mundo cumprir suas promessas, os países, o carro baixa para 270 km por hora, lá em 2100. Se todo mundo cumprir as promessas de verdade, o carro vai para 240 km por hora. Está bem longe dos 150 ainda. E o que está acontecendo agora é um alerta de que, gente, parou. A pergunta não é se nós podemos enfrentar esse desafio. Nós podemos. Nós podemos. Desde mais alta tecnologia até arborização de comunidades que já garante 2, 3 graus, pelo menos o que você vai gastar no ar-condicionado, nas comunidades também será necessário, é muito menos. Não precisa botar no mais frio, pode botar no mais fresquinho, gasta muito menos energia. Então, é um alerta desse tipo, de que não dá. A verdadeira pergunta não é mais se nós podemos ou não. A verdadeira pergunta é: por que nós não estamos conseguindo? Professor, entrando nessa questão econômica, porque é algo que nós precisamos levar em consideração. Quando nós tratamos aqui sobre a questão climática, claro, nós tratamos sobre preservação da vida humana, preservação do planeta Terra, tentar manter o equilíbrio ou diminuir os impactos que nós causamos no equilíbrio do planeta. Nós precisamos também levar em consideração que eventos climáticos, como as secas, elevação do nível dos oceanos, o senhor falava sobre regiões costeiras, sofrerão muito impacto imobiliário naturalmente muito grande. Nós temos regiões aqui no Brasil, como agora recentemente no sul do país, ciclones acontecendo no sul do país, chuvas intensas no norte, Rio de Janeiro constantemente sofre muito com isso. Economicamente falando, deixar a questão climática num segundo, num terceiro patamar de importância, isso gera, na verdade, um custo extremo para qualquer economia que se torna cada dia mais difícil diminuir esses impactos, né? Perfeito, esse é um ponto importantíssimo, Alan. Existem muitos estudos já, estudos de mais de 20 anos e que continuam a ser feitos, mostrando o que você mencionou agora, porque há aquele argumento de não, eu não posso interromper o crescimento econômico, eu não posso interromper o consumo, vai prejudicar. Aí há uma certa hipocrisia que diz vai prejudicar os pobres e tal, quando na verdade esses estudos todos eles demonstram que o custo do aquecimento global é muito, muito, muito maior do que o custo do enfrentamento ao aquecimento global. E o que é pior, esse custo não é distribuído normalmente. Ele é distribuído principalmente afetando aos mais vulneráveis, aos mais pobres, as populações vítimas de racismo. Nos Estados Unidos, Houston caiu a luz. Cidade riquíssima. Onde é que demora mais para voltar a luz e a água? Caiu a água também, por causa de mudanças climáticas. Já tem uns 2, 3 anos. Onde é que demorou mais para voltar a luz e a água? No bairro da população negra e nos bairros da população latina. Mexicanos, brasileiros, centro-americanos, etc. Isso é assim no mundo todo. No nosso Rio de Janeiro, onde é que vai inundar de forma perigosa? Nas áreas mais vulneráveis. O nível do mar subindo, onde é que vai afetar? Então, esse é um ponto muito importante. Agora, tem uma outra moeda que faz parecer que o outro lado da moeda só existe para o Brasil, faz parecer que aquela nossa expressão de brasileiros sempre tentando ser otimistas, apesar das dificuldades, de que Deus é brasileiro, é verdadeira. O Brasil, essa tem sido uma área de estudos meus e economistas erram muito, tá, gente? Então é para pensar, não é nenhuma verdade. Mas eu já escrevo sobre isso há algum tempo, com colegas. O Brasil é o único país do mundo, o único,
que, se o mundo realmente resolver combater o aquecimento global para evitar essa tragédia anunciada, nós ganhamos competitividade da economia mundial, da economia global. Por várias razões. Uma delas, para nós, não emitir é reduzir o desmatamento da Amazônia. É dificílimo, mas é mais barato do que qualquer outra coisa. Do que fechar uma usina termoelétrica boazinha ali e ter que botar, etc. Número 2. Nós temos uma capacidade de gerar energia elétrica que já não é um fator de emissão de gás de efeito estufa do Brasil importante, mas poderia ser zero ao menor custo que qualquer país do mundo. Nós podemos ter toda a nossa energia elétrica a partir de solar, eólica, hidroelétricas. No futuro, tanta solar e tanta eólica que talvez a gente até consiga. Um dos grandes problemas é a água é vida. A gente consiga até que os nossos reservatórios hidroelétricos do passado fiquem cheinhos e que a gente só use eles quando precisar. Compense as empresas, engenharia financeira, dá para fazer tudo isso? É complicado, mas a vida é complicada. Mas dá para fazer e fica lá, o Brasil passa a ser. Mas principalmente nós podemos ter uma matriz de geração de energia elétrica e uma matriz energética em geral, que aí envolve transportes, indústria, 100% renovável. Nós podemos também ser campeões do mundo em biomassa, oferecer ao mundo alimentos a baixo carbono, biocombustíveis e materiais, porque tem avançado muito a biotecnologia. Já tem prédios de 12 andares com madeira reconstituída. 12 andares, nunca pega fogo, não tem ataque biológico, cupim, broca, etc., e é impermeável completamente. Isso agora, imagina daqui a 30 anos, imagina daqui a 20 anos. E o Brasil pode, sem desmatar 1 milímetro a mais, só usando pastos degradados, terra que virou, isso que a gente vê quando pega a estrada, foi tão desgastada que virou um solo pobre. Vamos recuperar biologicamente esses solos. Nós podemos oferecer isso ao mundo inteiro. E, finalmente, nós temos uma infraestrutura muito ruim. Custo Brasil da veia. Vamos ter que mudar, de qualquer maneira. Isso independe de aquecimento global. Temos com infraestrutura competitiva. Bom, isso é uma má notícia, investimento público, privatização, concessão, tudo junto, que tem que mudar tudo, tem que ser muito mais produtivo. Por outro lado, é melhor, a gente já tem que fazer isso. Imagina um país que tem uma infraestrutura novinha, bala na agulha, hiper eficiente, fóssil. Vai ter que jogar isso tudo fora, que vai ficar caro demais. Nós não precisamos jogar fora, nós já temos que fazer. Então, é quase como se Deus tivesse nos dado uma ponte no meio de um acontecimento dramático. Professor, no ano de 2022 nós tivemos uma sequência de eventos bem interessantes aqui na região central do Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã, onde diversos atores internacionais, a Organização das Nações Unidas, o senhor esteve lá presente, estivemos lá também fazendo cobertura, governos da Europa, algumas empresas montadoras que estão pensando como migrar para esse processo de uma energia mais limpa. E lá, até em cima disso que o senhor estava falando, lá foi mostrado até um mapa bem interessante, colocando o Brasil como um centro extremamente importante dessa, digamos, uma nova economia, uma economia bem mais responsável no que se refere à questão climática. Ter um evento desse porte, com tantos atores internacionais debatendo e reconhecendo esse potencial do Brasil, é algo importante para que a gente tenha ali um start, né, num caminhar mais estruturado do Brasil nessa nova era? Sim, aquele foi um momento muito importante, até para dar luzes um pouco sobre a pergunta que você fez anteriormente. Gente, o custo de enfrentar é muito menor do que o custo de deixar acontecer. E 2, para o Brasil, por exemplo, eólica nós avançamos magnificamente, e em terra. Nós ainda não começamos, estamos começando agora,
porque a eólica já existe no mundo muito, chama-se offshore, é no mar. E com sistemas inteligentes, onde está ventando, onde não está, a gente percebendo, cada minuto, aproveitando. Então, nós temos, de fato, aquele foi um bom momento. O fato também de que muitas autoridades de diferentes visões até têm, e a presidência da República tem no discurso colocado uma compreensão de que esse é o principal item da agenda econômica, social e política do mundo por décadas, e do Brasil também. Agora, há um desafio gigantesco para que o mundo reconheça nossa força, nossa potência, nossa realidade de Brasil, que é o desmatamento da Amazônia, porque ele é um dos pontos de inflexão. A gente esquenta o planeta não apenas, eu poderia dizer a troco de nada, mas não é isso. A gente esquenta o planeta perdendo dinheiro, porque desmatamento não aumenta desenvolvimento, emprego, renda, nada disso. Mas junto com o enfrentamento do aquecimento global, além desse aspecto de que para o Brasil é uma oportunidade, para o mundo também é. Porque a gente vai construir um mundo melhor. O mundo que consegue vencer o aquecimento global é necessariamente um mundo com menos desigualdade, com bem menos pobreza. É um mundo mais solidário, com mais coesão social. É um mundo mais consciente da realidade. Professor, eu gostaria muito de agradecer, como sempre, a sua participação aqui no programa Boa Vontade Entrevista, a gentileza com a nossa equipe, e muito obrigado por compartilhar um conhecimento de algo, como o senhor disse ao longo dessa entrevista que o senhor participou conosco, um momento muito grave, mas que é possível nós fazermos a nossa parte para melhorar a situação na qual nós estamos. Então, muito obrigado por esclarecer e alertar a nossa audiência aqui na Boa Vontade TV. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma alegria revê-lo e rever a todos os telespectadores da Boa Vontade TV. Nós é que agradecemos mais uma vez a sua participação. Nós conversamos hoje aqui no programa Boa Vontade Entrevista com o professor Sérgio Bessermann, coordenador estratégico do Climate Reality Project Brasil, professor do Departamento de Economia da PUC-Rio, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. A você, minha querida amiga, meu querido amigo, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Siga conosco aqui na Boa Vontade TV.